Então, vamos começar aqui. Então, boa noite, Sara também. Boa noite, Beatriz está chegando. Boa noite. Sim, pessoal, antes da gente começar a aula, lembrando que a gente vai fazer na quarta-feira um debate com o pessoal do Consulado Britânico sobre o tema Direitos Sociais dos Refugiados no Brasil. Vocês estudaram essa questão, inclusive vai cair na prova agora, né, vocês viram que tem uma questão de prova sobre isso, e o consulado vai fornecer certificado. Basta que vocês se inscrevam no link, a gente divulgou nas redes sociais, se vocês quiserem, eu posto aqui, né? Custo gratuito, e acredito que o tema é de interesse, né? E se inscrevam logo, viu? Porque eu estou abismado com a quantidade de gente. Até o pessoal que está participando, tem gente aqui do SOI também, mas o pessoal que estava. É bom, Kleber, vocês que vão ser. É bom não, se inscrevam, porque é o seguinte: quem é debatedor não precisa, entendeu? Pronto, perfeito, Heloísa. Quem é debatedor não precisa. Mas quem é ouvinte, mesmo sendo do projeto, precisa se inscrever, sim. Claro, qualquer um com e-mail pode assistir, mas para receber o certificado, entendeu? Posso, eu vou mandar o link aqui. Deixa eu pegar aqui. Porque a questão da inscrição é para o certificado, entenderam? E também para a gente ter um controle, porque só aceita até 250. 2 dias de inscrição já vai em 70. De vez em quando eu só recebendo e-mail, pedido de inscrição, né? Então, assim, teve uma. Bombou. Então, deixa eu ver se eu coloco aqui. Que bom. Vai ocorrer que horas? De 10 às 11h30 da manhã. 10 às 11h30 da manhã. Então, vão ser 2 grupos, né? Inclusive, tem uma menina do primeiro período de RI que vai ser debatedora. Acho que nem Beatriz e nem Kleber quiseram entrar como debatedor, né? São membros, né? Vão ficar como ouvintes, mas ela fez um tutorial muito bom, viu? Eu queria, mas estava ocupada. Não, tudo bem, eu entendo, só estou brincando, né? Pronto, eu estou vendo se abre aqui, porque parece que a minha internet hoje não está muito boa, não. Mas sim, tem como eu copiar, meu Deus. Oh, meu Deus. Claro que tem como eu copiar. É só copiar aqui. Deixa eu olhar aqui. A minha internet aqui não está ajudando, não. Eu estou tentando copiar pelo. Eu mandei no grupo da sala, professor, pro pessoal. Obrigado, obrigado. Por nada. Porque a minha internet parece que só está arrastando o vídeo, né? Mas eu acho que eu sei o que é. Foi porque eu deixei muita coisa aberta. Enfim, gente, enfim, todos vocês estão convidados e faz parte também da comemoração dos 10 anos do curso, né, dos eventos de comemoração. Esse ano a gente está completando 10 anos do curso de RI, como vocês lembram, né, naquela festinha que a gente fez. Então, é que a gente está nesse período de isolamento social, vamos fazer alguma coisa várias coisas para marcar, né? Então, por isso que é importante. Bem, pessoal, deixa eu olhar aqui o que eu ia fazer, meu Deus. Ah, sim, vou começar a explicar a prova, né? Então, vamos lá. Deixa eu olhar. Terceira RI, prova. Pronto, caso vocês não estejam vendo a prova, por favor, me avisem. E qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, perguntem no áudio, porque quando eu estou apresentando aqui eu não consigo enxergar. Primeiro, pessoal, a prova de vocês, ela tem 5 questões, só que vocês só precisam responder 2. Não esqueçam de obedecer a formatação indicada, porque caso não obedeçam, eu vou tirar a pontuação parcial, né, proporcional aos erros que forem cometidos.
Outra questão, respondam a partir de suas próprias palavras. Não usem citações diretas, só citações indiretas são permitidas. Lembrando, citação direta é aquela que você copia literalmente o livro, a lei também, apesar que essa questão da legislação para vocês de RI não faz sentido, mas eu estou corrigindo as provas, muita gente de direito citando literalmente a lei, inclusive a lei de imigração, que, como vocês sabem, cai na prova. E não era para citar nem a lei literalmente, né? Era para escrever com as suas palavras aquilo que a lei está dizendo, pelo menos na questão que fala sobre a lei de imigração, né? E eles fizeram. Outra coisa, gente, por favor, não copiem a prova dos colegas, não mandem a prova é individual. Claro, a prova é aberta, todos vocês podem e devem discutir, inclusive no grupo da sala, o conteúdo da prova. Isso não é ruim, tá? É até bom quando vários alunos discutem uma questão de prova, etc. Porém, cada um redige a sua. E, gente, o que eu peguei de prova já, copiada, total ou parcialmente, aí eu reduzo a nota total ou parcial se tiver copiado um do outro. Acho que tem aluno que pensa que o professor não lê as provas. Mas o que dá raiva é o seguinte, é você, por exemplo, pronto, teve um caso que foi assim, eu estava terminando de corrigir a turma, aí eu digo, eita, eu já li essa questão em outro lugar. O aluno, gente, ele era um aluno que tinha, a prova estava no começo, né, na ordem alfabética. Aí eu voltei olhando tudo. Eita raiva. Era um aluno com a letra A e o aluno da letra W, para vocês terem ideia, né? Só que eu não sabia. Quer dizer, eu não sabia, não. Eu não lembrava exatamente onde eu tinha lido aquela questão. Aí eu saí procurando, né? De W, aí eu saí procurando. O que foi que eu vi essa questão aqui? Aí achei lá no aluno da letra A. Aí coloquei, né? Vou descontar a pontuação parcial, né, em vista de que a prova está toda parafraseada, só mudava assim, é o estilo de redação mesmo, mudava uma ou outra palavra, mas idêntico. Por exemplo, mudava todavia por entretanto, esse tipo de coisa, né? Mas o estilo de redação, o mesmíssimo. Bem, mas voltando aqui, né? Bom, pessoal, a primeira questão de vocês é do ponto 8, né? Responsabilidade internacional. Deixa eu ler aqui rapidamente e dar algumas dicas, né? A desconfiança internacional contra Pequim por sua gestão da crise do coronavírus se intensifica conforme passam as semanas. Um relatório do governo americano afirma que o regime comandado por Xi Jinping ocultou internacionalmente a gravidade da pandemia iniciada na cidade de Wuhan, enquanto reforçava suas provisões de material sanitário, acusação que se soma à do serviço de inteligência de outros países. O Reino Unido afirmou que a China deve algumas explicações depois de superada a crise. O Washington insistiu nas críticas a Pequim durante o fim de semana. O secretário de Estado Mike Pompeo declarou em uma entrevista televisiva que há enormes provas de que a Covid-19, que ceifou quase 250 mil vidas em todo o mundo em apenas 4 meses, saiu de um laboratório de Wuhan. A origem do vírus não foi confirmada. Até agora, a hipótese mais repetida aponta para um mercado de animais vivos nessa cidade, com um animal chamado pangolim como principal suspeito do contágio. Mas os Estados Unidos há dias vêm apontando um possível incidente no Instituto de Virologia, localizado a 12 quilômetros desse mercado. Pronto, aqui é a situação da questão da pandemia do coronavírus, para vocês analisarem a responsabilidade internacional nela. Aí, o que é que vocês têm que falar? Nesse caso, realmente, a gente poderia falar na responsabilidade internacional, né? Poderia falar das excludentes. Eu já abordei esse assunto em vídeo, inclusive terminei agora um artigo, já mandei para publicação, espero que eles publiquem. Ah, um tema bem interessante, uma coisa bem interessante. A gente tinha sugerido para o consulado britânico, eles pediram um tema polêmico. Aí eu sugeri esse. Aí eles não aceitaram discutir isso, não. Eles pediram outro tema, né? Aí eu coloquei a questão dos refugiados no Brasil, que eles disseram, não é um tema assim que a gente queira discutir, porque envolve outros países, não sei o quê. Então, eles não quiseram discutir esse tema, que seria um tema muito bom também para fazer um debate. Outra coisa, gente, eu deixei um artigo de Mauzuoli também
Está disponível lá nos materiais para vocês analisarem. Então, aqui tem que dizer o seguinte: analisar essa responsabilidade internacional, se ela existe, dizer qual é a modalidade dela, falar de eventuais excludentes da ilicitude que afastam a responsabilidade internacional, né? Basicamente é isso, é dar uma revisada sobre o assunto que a gente discutiu bastante esse semestre. O professor, Pois não? exatamente sobre essa questão, no caso, o ponto-chefe dela é dizer se a China tem ou não responsabilidade internacional a respeito da situação? Veja só, você tem que dizer que tipo de responsabilidade seria, porque tem vários tipos, né? Você teria que falar se incidiria uma excludente da ilicitude, porque tem várias, nesse caso, entendeu? Uhum. Basicamente isso. E claro, como eu disse, se vocês não quiserem só ir pelo que eu falei, vocês podem olhar o artigo de Mausoli, que está disponível nos materiais. Não sei se vocês viram. Já dei uma olhadinha nele. Pronto, ajuda a responder. E tem pouca divergência entre o que eu penso e o que o Mausoli pensa. O meu artigo, como ele não está publicado, e eu mandei para publicar, eu resolvi não disponibilizá-lo por dois motivos. Eu terminei semana passada, era para enviar até hoje, eu enviei no começo da semana, e também, gente, porque se eles dessem uma busca no trabalho para não achar o trabalho, entendeu? Porque tem que ser inédito, né? Na maioria das revistas que a gente manda para publicar. Pronto. Ó. Se vocês não têm mais nenhuma questão em relação à primeira questão da prova, vamos para a segunda, né? Segunda questão, analise o texto abaixo a partir do estudado no ponto 9, o território, espaço aéreo, direito do mar e domínio público internacional. Ou seja, é uma questão específica sobre domínio público internacional, por isso que eu coloquei entre parênteses, o que é para focar é domínio público internacional. Porque a minha prova, vocês sempre têm que comentar o caso que a questão traz, né? Seja um caso hipotético ou um caso real. Nessas duas primeiras questões, foram casos reais, né? Então, com um dia de atraso, a nova estação antártica Comandante Ferraz foi inaugurada nesta quarta-feira, 15, com a presença de autoridades brasileiras e pesquisadores. O evento começou por volta das 20h30, no horário de Brasília, e ocorreu em frente às instalações do Brasil na ilha Rei Jorge. A operação e a logística da base são de responsabilidade da Marinha, que recebe o apoio da Aeronáutica. O vice-presidente, Hamilton Mourão, viajou ao continente gelado para participar da reinauguração como principal representante do governo brasileiro. A cerimônia estava prevista para terça 14, mas foi adiado por causa do mau tempo. O complexo de mais de 4,5 mil metros quadrados foi entregue quase 8 anos após o incêndio que destruiu a base anterior. Pesquisadores brasileiros estão há mais de 3 décadas no continente. A nova estação é sustentável e de baixo impacto ambiental. Toda a estrutura usada na construção é desmontável e reciclável. Nesse caso aqui, pessoal, vocês primeiro vão falar um pouco sobre a questão da Antártida, né? Sobre a regulamentação da Antártida em relação à exploração, o Tratado Antártico, e também comentar um pouco sobre a atuação no Brasil em relação a essa perspectiva de exploração do continente da Antártida. Vocês vão falar um pouco, acredito que Mausoli também coloca, vocês podem trazer algumas informações que ele traz, né, mostrando esse período que o Brasil tem, a questão de se o Brasil aderiu ou não ao tratado, isso aí também tem que ser explicado, o que é que significa esse tratado, por exemplo, uma questão que vocês podem explicar aqui é se essa base implica na soberania brasileira ou não, entenderam? Então, basicamente é isso que eu quero nessa questão do ponto 9. A terceira questão de vocês, pessoal, já é um caso hipotético, né?
E ela tem que ser baseada principalmente na lei de imigração, que é a lei federal. Aliás, acho que esse número está errado, mas isso não importa porque vocês podem baixá-la no link que tem nas referências finais. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Se vocês utilizarem alguma referência que não estejam entre as referências citadas na prova, vocês têm que citá-la lá também, tá? Podem citar lá. Citar citar indiretamente no meio do texto, né, colocando o sobrenome do autor e entre parênteses o ano da publicação, e colocar a referência completa lá no final. Se usar uma referência que não seja dessas que a gente recomendou aqui, tá? Que a lei de imigração, mais os 3 autores. Como vocês estão vendo aqui, né? Ah, realmente está errado. É lei, eu é 13.445. Aí lá, na questão, eu coloquei 455. Então, eu errei. Peço desculpa. Mas não tem problema, não. Luiz, melhor falando, imigrante haitiano no Brasil, com documentação devidamente regularizada neste país, trabalha no comércio informal, mas está sem renda devido à quarentena da pandemia do coronavírus, Covid-19. Luiz está na dúvida se possui direito a receber o benefício de auxílio emergencial de R$ 600 mensais, destinado aos trabalhadores de sua categoria. Caso hipotético. Então, nesse caso aqui, vocês vão responder se um imigrante aqui no Brasil, e reparem que ele está com a documentação devidamente regularizada, se ele possui direito a receber benefício do auxílio emergencial. Então, vocês vão ter que analisar principalmente aí a lei de imigração, mas existem outras normas também que vocês podem analisar, como a própria Constituição Federal. E, não, refugiado ele não é. Então, não entra a lei de refugiados. Porém, entrar a LOAS, que é a lei de assistência social. Então, aí vocês vão ter que dizer se ele teria ou não direito a receber benefícios sociais aqui no Brasil. Que, inclusive, é o mote do nosso debate, né? Quem é do SOI, inclusive, eu fiz até um vídeo falando um pouquinho sobre essa questão. Pronto, essa é a terceira questão. Sim, se vocês forem citar a lei, pessoal, não copiem os artigos, tá? Você pode falar assim, de acordo com o artigo tal, o inciso tal, né, ele teria ou não direito a esse benefício. Professor, Oi, pode falar. se a gente for citar, no caso, essa mesma lei que está na questão, a gente pode colocar assim, de acordo com a lei referida na questão, sem citar os mesmos números, no caso? Pode. Ou falar o nome da própria lei, que é a lei de imigração, né? Tá certo. Você pode colocar assim, a lei de imigração, ela assegura ou não assegura os benefícios sociais para os imigrantes, etc., entendeu? Não precisa citar, assim, artigo, mas precisa mencionar a lei. Também não precisa citar o número da lei. Basta colocar o nome da lei, né? Muitas leis como essa têm nome, né? Como, por exemplo, tem a Lei Maria da Penha, tem o Código Civil. Mas eu recomendo que vocês deem uma lidinha na lei. Essas questões estão logo no começo, tá? Da lei. Explicando. Vamos para a quarta questão, é do ponto 11, imunidades e garantias diplomáticas. Fulano, diplomata estrangeiro, acreditado, desculpem aí se tem um erro aqui, acreditado em Brasília, adquiriu uma casa de praia no município de Búzios, Rio de Janeiro. O imóvel foi registrado como propriedade de fulano, caso hipotético. Nesse caso, o que eu quero saber é o seguinte, fulano, por exemplo, ele teria isenção, sendo diplomata, para esse imóvel em relação a impostos, em relação a, inclusive, ações, né, que moverem contra ele. Então, basicamente, aí o que a gente está abordando é a questão das imunidades, por exemplo, em relação a tributos que ele pagaria, como IPTU, como qualquer outro imposto em relação a esse imóvel, né? E quem mais, meu Deus? Professor, Oi. esse acreditado significa que ele está trabalhando aqui? Acreditado
deixa eu explicar para vocês. Acreditado, eu nem sei se eu acho que eu nem falei nisso. Acreditado é porque ele não recebe as credenciais perante o governo que ele vai representar o seu país de origem. Acreditado é nesse sentido mesmo, entendeu? Porque, por exemplo, quando um diplomata estrangeiro vem aqui para o Brasil, ele apresenta um ofício e recebe as credenciais. Esse termo é antiquíssimo. É uma coisa assim de séculos, mas é nesse sentido, entendeu? Você recebe uma credencial, que é para dar carteirada por aí. Então ele não tá a trabalho? Não, ele está a trabalho, exatamente, não é isso que eu estou falando? Você não entendeu, não? Um diplomata, pronto, um diplomata americano que venha para o Brasil, o que é que ele tem que fazer? Ele se apresenta ao governo brasileiro, entrega um ofício do governo americano e recebe as credenciais. Ele passa a ser acreditado junto ao governo brasileiro, entendeu? Agora eu entendi. E a sua pergunta foi muito importante, justamente para esclarecer porque que a gente usa esse termo acreditado. É porque recebe as credenciais. O governo dá credencial aí. Inclusive, quando eles são parados em blitz ou se cometerem algum crime, basta eles mostrarem aquilo que já ficam livres, né? Basta dar a carteirada. Não é por isso que eu incentivo vocês a fazerem o concurso do Rio Branco também, para poder dar carteirada por aí. Eu não vou aprontando, viu? Pronto. Mais alguma pergunta sobre essa questão? Não, né? Então, vamos para a última questão, que é do ponto 12, direito de guerra, especificamente sobre o Tribunal Penal Internacional. Felicien, deixa eu ler aqui. Felicien Kabuga, um dos fugitivos mais procurados pelo genocídio de Ruanda em 1994, foi preso este sábado, 16 de maio, em Paris, utilizando a identidade falsa. O anúncio foi feito pelo Mecanismo para Tribunais Penais Internacionais, MTPI. Kabuga foi preso pelas autoridades de França graças a uma investigação conjunta com o Ministério Público do MTPI. O empresário deve ser transferido para a Holanda nos próximos dias, onde vai comparecer perante o Tribunal Penal Internacional em Haia. Segundo o Ministério Público, Kabuga desempenhou um papel fundamental no financiamento dos massacres de pelo menos 800 mil Tutsis de Ruanda há 26 anos. O ruandês fugiu para a Suíça e depois para o Zaire, atual República Democrática do Congo, e para o Quênia. O empresário, atualmente com 84 anos, terá importado no Quênia dezenas de milhares de katanas, que são espadas, né, usadas nos crimes. Ainda foi acusado de estabelecer uma estação de televisão que difundia propaganda contra os Tutsis e de financiar o treino e equipamento das milícias Interahamwe. Westphal, fugitivo procurado pelo genocídio de Ruanda, é capturado em Paris. Nesse caso aqui, pessoal, eu quero que vocês expliquem algumas coisas. Expliquem a competência do Tribunal Penal Internacional para julgar esses tipos de crimes. Falem sobre essa questão do pedido de entrega de uma pessoa para o Tribunal Penal Internacional e expliquem um pouco esses crimes que ele é acusado de ter cometido. Ele é acusado ou foi condenado? Está falando aqui que ele é acusado, né? Genocídio. Que tipo de crime é esse e como é a competência do Tribunal Penal Internacional para processar esse tipo de crime? Pronto. Deixa eu aqui voltar. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Pronto, consegui abrir, só abriu agora, viu? O link do projeto.
Bom, pessoal, o que é que vocês têm mais vocês têm mais alguma pergunta sobre a prova, sobre outras coisas? Professor, eu só quero confirmar se o senhor recebeu o seminário de asilo e refúgio, que eu fiquei com medo de o senhor não ter recebido. Eu enviei já tem umas 2 semanas. Pronto. Deixa eu olhar aqui. Eu vou ver se eu abro aqui. Mas, a bem. princípio, eu acho que sim, porque... Pronto. Qual é teu nome mesmo, que eu não estou vendo quem está falando? Heloísa. Pronto, Heloísa, você... todos os seminários foram recebidos. Você quer que... Eu posso falar a sua nota ou não? A gente tá vendo aqui, professor. Estão vendo, então não tem. Eita, que... Tem que ter cuidado com isso. Acontece. Acontece, eu me atrapalhei. Pronto, Foi. essa aqui, já que já está vendo, todo mundo está vendo, eu não gosto de mostrar porque às vezes a pessoa não interessa e até gera constrangimento. Mas, graças a Deus, a turma de vocês, a maioria estão com boas notas, né? Não tem gente que tem a nota fazendo Ô, vergonha. professor, Oi, pois não. só uma pergunta. Heloísa Essa aqui. primeira nota, é Risvale agora. Essa primeira nota, a pontuação máxima seria 4, não é isso? Isso, exercícios do Google Classroom, seminários e provas. Quem está em preto é porque fez já a primeira unidade, entendeu? Certo, certo. Aqui nos seminários. Então, por exemplo, no seu caso, deixa eu destacar aqui. Então, você tem 4 e 5. Por exemplo, quem tem 3,5 aqui é porque faltou um trabalho. Quem tem 3, faltou 2, ou faltou aquele que valia 1 ponto, entendeu? Porque um trabalho valia 1 ponto e 6 trabalhos de exercício de fixação, cada um valia meio ponto, né? Então, como vocês podem ver, na turma de vocês, posso tirar? Alguém quer ver a nota? Não. Não, né? Posso tirar. Pronto. Deixa eu parar a apresentação. Pronto. Aí, pessoal, a maioria da turma de vocês estão com boas notas, graças a Deus, e praticamente só não vai tirar 10 quem não quiser. Né? Se quem fizer uma prova muito ruim. Então, capricha para que todos vocês fiquem com 10 também. Né? Fez muita coisa. Pronto. Mais alguma questão, gente? Não, acho que é isso até agora, professor. Pronto. Tudo certo. Então, se for... Eu achei bem tranquilo. Pronto, isso aqui é a página do Simpla, do projeto. Pronto, então tranquilo. Aí a gente termina por aqui. Eu vou postar esse vídeo ainda hoje, daqui a pouco, né, no YouTube. Aí quem quiser dar uma revisada na hora que estiver respondendo, fica à vontade, tá? Posto o link, aí dá uma revisadinha. Aí entreguem até amanhã, não percam o prazo, também não deixe para mandar tudo na última hora, né? Porque vai que... mas se alguém perder, dentro de 24 horas, pode pedir uma prova de segunda oportunidade. Não é a mesma, mas segue uma metodologia parecida. Porém, não há escolha de questões. Mas pode fazer. Aí, se perder a prova de segunda oportunidade, aí realmente só segunda chamada. Tá certo? Outra coisa, quem viu a pontuação e tem muito ponto, diz assim, eu não quero fazer mais a prova. Não pode, viu, gente? Eu só lanço a nota se tiver feito a prova. Tá certo? Tem que fazer a prova principal, porque, como a gente fala na área jurídica, o principal, os acessórios acompanham o principal, não é o contrário, né? Os trabalhos são acessórios, a prova é a avaliação principal. Então, mesmo que a maioria de vocês já tenha uma pontuação bastante elevada, tem que fazer, né? Tem que fazer essa prova. Tá certo? Então, façam a prova. Vocês viram aí que está todo mundo com boas notas, né? Todo mundo tem nota para tirar 10, né? Fazendo uma prova razoável. Então, façam a sua prova. Respeitem aí os prazos. Então, é isso, gente. Não, Heloísa, e aí eu agradeço a turma pela participação. E, principalmente, vocês melhoraram muito. Na primeira unidade, talvez até um pouquinho desanimados com essa situação que a gente está vivenciando, com a situação inédita
e como vocês sabem, isso é uma situação que vai marcar uma geração. Do mesmo jeito que a minha geração, pronto, eu estava na faculdade quando aconteceu o 11 de setembro, né, aquela coisa que você lembra, o 11 de setembro foi um dia, não foram meses e meses como que a gente está vivendo, numa situação de pandemia mundial, que só ocorreu algo parecido há 100 anos atrás. Então, esse é o evento que vai marcar a geração de vocês, né. Daqui a 20 anos, como aconteceu com o 11 de setembro, que vai completar 19, né, as pessoas perguntam, o que você estava fazendo naquele tempo, né? Estava estudando, melhor do que muita gente que anda em casa bebendo, né? Ou escapulindo, né? Eu tenho uns conhecidos meus que vão passear no meio do mato, na pandemia. Digo, coisa linda. Mas é assim, Heloísa, na verdade, quem acompanha revistas científicas, como é o meu caso, e revistas informativas, sabe que isso já era para ter ocorrido há muito tempo, sabe? O risco é muito grande. Pronto. Outro risco que tem, claro, eu não estou dizendo que vai surgir, mas, por exemplo, tem outras situações de extremo risco. Você tem uma catástrofe ambiental grande, a nível regional, global, isso pode ocorrer. Não estou colocando medo em vocês, tá? Não estou dizendo que vai ocorrer também, não. Não andei assistindo o YouTube de doido, dizendo vai vir o terceiro sol, o segundo sol, não sei o quê. Não, gente, a gente não sabe se isso vai acontecer, se não vai acontecer. Não adianta a gente ter que viver um dia de cada vez numa situação dessa que a gente vive. A gente tem que ter uma positividade, né? Mas, assim, uma pandemia, desde a década passada, aliás, uns 15 anos que eu já venho lendo, eu gosto muito de ler. Pronto, uma revista informativa que eu gosto muito de ler desde que eu era criança é aquela Super Interessante. Inclusive, estou até sem comprar, né? Mas, por exemplo, quem lê a Super Interessante, eles já abordaram várias matérias há muito tempo sobre essa possibilidade de surgimento de pandemia, né? O que a gente estava muito confiado porque nós temos uma tecnologia avançada, mas uma tecnologia avançada, para você desenvolver uma vacina, demora, né? A gente tá vendo aí. Sim, Ellison, é uma revista muito legal. Eu leio. Eu tenho uma Super Interessante de 1990, para vocês terem ideia. Do ano de 1990. Eu tenho, tá lá em casa. Eu lia quase todos os meses. Eu cheguei até um período que tive assinatura, depois eu gostava de comprar na banca e tal, ia no centro, comprar na banca. Então, eles falam dessa possibilidade de pandemia. Não é uma revista de catástrofe, nada disso, né? É uma revista séria, não é uma revista científica, é uma revista que traz conhecimento sobre a ciência. Por exemplo, eles já falavam dessa questão de catástrofes ambientais, já falavam, por exemplo, de bactérias resistentes a antibióticos, que isso também pode ocorrer. Pronto, uma coisa também que é provável, surgiu uma superbactéria que não tem antibiótico para combatê-la. Pode ocorrer em qualquer hospital do mundo. Então, gente, isso são coisas que acontecem na vida, infelizmente aconteceu agora, mas a gente tem que ter fé e esperança, né? Isso vai passar. Vocês são jovens, daqui a alguns anos, vocês vão se lembrar desse momento do mesmo jeito que eu me lembro de onde eu estava no 11 de setembro, dia do 11 de setembro. Porque muitos de vocês acho que nem eram nascidos, né? Ou eram bebês na época do 11 de setembro. Tá vendo a Nicole aí dizendo que não era nascida no 11 de setembro? Eu estava na sede, viu, Nicole, nesse dia. Fui no DA tirar a Xerox, eu era tesoureiro. Fui no DA tirar a Xerox, aí cheguei lá e perguntei o que foi isso. Ah, não, parece que foi um avião que bateu. O pessoal estava achando que tinha sido um acidente, sabe? Só depois é que foram perceber que aí realmente foi um atentado. Quando bateu o segundo, só quando bateu o segundo. Aí o pessoal, eita, foi um atentado. Aí só vendo aquela agonia de coisa. César, tá comendo terra no pai. Mas enfim, marcou a geração. Tem coisas que. Ah, mas também tem coisas que marcou positivamente, né? Por exemplo, eu vi o Tetra do Brasil depois de muitos anos e vi o Penta, né? E nenhum de vocês se lembra direito disso, do Penta, né? Ixi Maria, vocês são novos, viu? O Penta.
O Tetra foi muito engraçado, porque nesse tempo eu morava na minha cidade, na época do Penta também, né? Mas eu estudava aqui já. Na época do Tetra, eu morava na minha cidade e o Brasil estava com 24 anos que não ganhava uma Copa, né? Aí, beleza. Aí, primeiro, o Brasil ganhou, eu fui para a missa, o padre era italiano e era doido por futebol. Aí o padre desconversou no meio da missa, dizendo: não, vocês não deveriam se importar tanto com futebol. Gente, todo mundo conhecia o padre, sabia que ele, quando ele não estava na igreja, ele estava assistindo jogo, né? E o padre era italiano. Aí, tá certo, seu padre, tá certo. Aí meu primo, que até hoje tem supermercado, essas coisas, pegou uma caminhonete de pitu, encheu de pitu e mandou dar de graça pro povo na praça. Quando ele chegou a caminhonete, só viu os bêbados correndo. Praça de cidade pequena, sabe? E ele mandou de graça uma caminhonete cheia. Caminhonete cheia de pitu. Né? Essas D20, tem até hoje, né? Tem as velhas. Né? Mandou encher, e abriu as caixas. Diz: olha, é pro povo de graça. Ele: não, tá dando pitu, teu primo tá dando pitu de graça pro povo. Então foi muito engraçado. Pronto, é isso, pessoal. Vamos dar uma paradinha por aqui. Daqui a pouco eu posto esse vídeo. E então, boa noite para vocês, boa sorte, que Deus abençoe a nós todos. Né? Então, muito obrigado. Boa noite, obrigada, professor. Nada. Boa noite também. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Bom final de semana para todos e para todas também. Boa noite.